Olá, aqui é a Keila e nessa minissérie veremos como realizar o estudo de massas e filtro aplicado a massas e a terreno também realizado aqui dentro do Revit. Antes disso, peço para que caso você ainda não seja inscrito no canal, você pode estar utilizando o botão abaixo para se inscrever e você pode estar curtindo e compartilhando também este vídeo. Quando a gente realiza um projeto, a intervenção dele com relação ao entorno, a gente geralmente, para ver se a execução desse projeto é viável ou não, a gente realiza um estudo que pode ser realizado dentro do Revit sem construir o edifício inteiro só para ver se ele é viável ou não. Então, para esse tipo de realização de projeto, a gente pode estar realizando estudo de massas e também até mesmo filtros de vista aplicados a ele. Então, vamos lá! Estou aqui com o Revit 2021 aberto e aqui eu já comecei um novo projeto. Comecei com base no novo projeto. Esse novo projeto eu comecei com base no template de arquitetura, que é a mesma coisa que a gente utilizar o template default. O default que eu utilizei é BraPTB, é um default em português do Brasil. E aqui eu já mexi nas unidades. Aqui no gerenciar unidades do projeto, a partir do Revit 2021, bagunçou um pouquinho, não é nem exatamente uma ordem alfabética, né, mas a partir do 2021 ficou um pouquinho bagunçado, só que a ordem dos fatores não altera nada, né? Aqui onde está comprimento, né, se você preferir aqui no sentido linear, sentido do comprimento, medimetro com duas casas, daí ok, onde a gente vê a superfície, a área, né, daí aqui em metros quadrados, duas casas, na verdade continua sendo absolutamente a mesma coisa no 2021, mas vamos lá. Aqui então eu estou com o projeto aberto e vou estar começando aqui entrando numa elevação. Vou entrar aqui numa elevação leste, onde aqui eu já tenho o nível 1 e nível 2 e vou ajustar aqui o nível 2 para, por exemplo, ficar aqui a 3 metros e vou dar Enter. Para criar nível mais rapidinho e a gente fazer um estudo com relação ao entorno, com prédios que vão até no máximo, por exemplo, 20 andares, então vou pedir aqui LL de Level, o comando do nível. Mesma coisa que na arquitetura pedir o nível. Pedindo o nível, eu posso estar usando a linha verde, o Pick Lines, selecionar linhas na caixinha de desenhar. E aqui eu vou sempre estar criando o nível automaticamente espaçado com offset de 3 metros. Então eu coloquei 3 metros aqui. E vou agora passeando o cursor, quando ele tracejar mais para cá ou mais para lá. É mais para o lado de cima ou mais o lado de baixo, né? Tem a ver com o ponteirinho do mouse estar mais próximo da onde, né? Se for tracejadinho para o lado certo, daí clica que o Revit já vai dar sequência, né? Esse aqui vai ser o nível 3, esse aqui vai ser o nível 4, nível 5 e assim por diante, até a quantidade, né, de pavimentos que a gente tem aqui nessa região de intervenção. Por exemplo, aqui eu vou fazer no máximo em até, por exemplo, fazer 20 metros aqui, né, dependendo de qual que é o prédio mais alto aí nessa região da sua intervenção. Né? Por exemplo, vai até 20. Ok. E com isso, eu já fui fazendo os níveis aqui, né, do nível 1 até o nível 20 rapidamente. Quando a gente cria os níveis, automaticamente ali no navegador de projeto, o Revit cria as vistas respectivas, os planos de trabalho respectivos a esse nível. Então, aqui a gente tem plantas estruturais, por enquanto não é o foco. Então, eu abri aqui maisinho ou menusinho, abri aqui a pastinha de plantas estruturais, vou selecionar a primeira vista até a última vista presente ali nas plantas estruturais, vou dar delete do teclado. Deletei todas as vistas. Ao deletar todas as vistas, aquela pastinha de vistas é esvaziada e ela deixa de existir no navegador de projeto. As plantas de piso, eu vou querer todas essas aí. As de forro, plantas de forro, se tiver aqui fechado, maisinho, menuzinho, abre e fecha essa pastinha. Eu vou selecionar todas essas vistas da planta de forro, vou dar delete. Elevação, vou querer todas elas. E eu vou também precisar da vista 3D, né, na aba vista. Tem a vista 3D, você pode estar criando um comando, inclusive, para acessar ela depois. Também fica aqui em cima, na mesma linha do R maiúsculo de Revit. Que aqui também a gente vai estar conferindo o resultado do nosso projeto. Isso aqui é gosto pessoal, tem gente que gosta de ver esses níveis aqui na vista 3D, na vista tridimensional. Vou comentar aqui particularmente, para mim, é gosto pessoal, mas eu não curto tanto porque me atrapalha a seleção. Eu queria selecionar objetos para até mesmo ancorar o giro na vista 3D, enxergar melhor, e eu particularmente acho que para mim não me ajuda. Se eu acho que isso aqui muito pelo contrário só me atrapalha, eu posso clicar no nível, e se você prefere
comando é V de vários, H de height. Se preferir o botão, é botão direito do mouse, daí pedir para ocultar na vista vários elementos dessa categoria. V de vários dessa categoria, H de height de ocultar. Eu oculto, já que para mim só me atrapalha. E beleza. Se você preferir, isso é gosto pessoal, você pode também. E eu tô aqui, novamente, né? Eu tô aqui na vista 3D, maisinho, menuzinho. Tô aqui nessa vista que tá em negrito, a vista 3D. Uma outra coisa, se mais adiante você precisar daquelas plantas que foram deletadas, aqui na aba vista, você pode pedir depois a planta, seja de forro refletido, seja a planta estrutural, né? Dá pra pedir depois, aí você selecionava, daí dava ok. Daí aqui eu vou cancelar, que por enquanto ainda não é o momento, e eu prefiro deixar o navegador mais limpinho, mais fácil de trabalhar, né? Somente com as vistas que eu preciso neste exato momento. Eu vou voltar aqui para a planta de piso do nível 1 e vou começar criando os estudos de massa, só para a gente pegar primeiro como se cria eles e depois a gente vai estar pensando inclusive em assentar eles, né, numa intervenção num terreno e também tá até mesmo pensando mais adiante nos filtros, mas vamos passo a passo aqui, né, vamos por partes. Primeiro vamos pensar em criar a própria geometria da massa. Então aqui na massa e terreno, né, se você já estudou terreno, você provavelmente já mexeu em todas essas ferramentas que tem a ver com terreno. Se não, eu vou estar colocando também nos links relacionados abaixo, na descrição desse vídeo. Vou estar adicionando também, né, uma minissérie sobre terreno, sobre topografia dentro do Revit. Mas aqui então, né, vamos direto ao que interessa. Repara que aqui a gente tem a possibilidade também, né, nessa aba massa e terreno, ela se chama massa e terreno porque também dá para fazer estudos de massa aqui no local. Tem aqui a diquinha da ferramenta que parece que dá para fazer essas formas mais orgânicas, nessas formas que são tortas, curvas, torcidas. Isso aqui parece um Guggenheim e a gente pode estar fazendo esse tipo de edificação também. Então aqui no massa e terreno vou pedir uma massa no local. Daí o Revit me dá um aviso, né? Não é erro, é um aviso. Ele me avisa que está ativando o modo de exibir massa. Portanto, a massa recém-criada ela vai estar visível. Ou seja, aqui antes não estava de lampadinha acesa, mas agora o Revit está ativando para eu conseguir enxergar o resultado do que eu estou criando aqui, esse estudo de massas. Vou fechar esse aviso, ok? Daí, se eu quiser, eu posso estar dando o nome desse edifício, por exemplo, edifício comercial, né? Daí eu poderia dar o nome dele. Aqui, por enquanto, vou aceitar ele do jeito que está. Dá para renomear depois também, se for relevante, dar o nome aqui para esse estudo. Eu vou dar o ok, beleza? Revit mais seu área de trabalho está à espera de que eu desenhe. Aqui eu vou fazer uma massa simples, eu vou aqui criar um retângulo. Vou criar um retângulo aqui nessa região, de uma dimensão qualquer. E desse retângulo, eu inclusive vou querer filetar os cantos dele. Antes da spline eu tenho arco em concordância, eu vou filetar sempre com um raio de, por exemplo, 1,5 m. Daí eu coloquei 1,5 m aqui no raio travado, fillet com esse raio. Posso clicar numa linha, numa outra linha, já fez o fillet aqui também. Essa linha vai filetar com essa linha vai filetar com essa, e essa linha aqui vai filetar com essa daqui. Ok, eu vou selecionar essas arestas, vou até mostrar no 3D, eu tô com elas selecionadas, e aqui em cima eu vou pedir para criar uma forma sólida. E ele vai estudar uma forma sólida a partir daquele desenho. Se eu entrar aqui numa fachada, por exemplo, a fachada leste, daí eu vejo que ele já foi estudado aqui do nível 1 até nível 2. Se eu sei que eles eram um prédio de mais ou menos aqui até o 8º andar, né, por exemplo, 8 níveis, então puxei até o 8º ali, né, o nível 8. Se eu quiser deformar ele aqui na vista 3D novamente, eu posso pegar cada uma dessas arestas e tá mexendo, ou conjunto de arestas e sair mexendo. Por exemplo, aqui essa aresta aqui, se eu quiser puxar ela um pouquinho mais para fora, eu deformo ela um pouquinho deste jeito. Aqui eu puxei essa aresta, e aqui se eu precisasse de deformar um pouquinho mais, seja a aresta, que foi o que eu acabei puxando aqui um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. Ou até mesmo o ponto, por exemplo, esse ponto aqui eu quero puxar ele mais para cá, e puxar ele mais para cá, eu tô puxando esse pontinho. Ou de repente eu queria puxar a superfície, que é o que a gente tá fazendo antes, essa superfície, eu puxei ela mais alta ou puxei menos alta. Então a gente pode mover tanto a aresta como o ponto, como também a superfície que compõe esse estudo de massas. Aqui a gente fez uma forma mais simplesinha, eu vou dar check, daí beleza. Um outro jeito de fazer, por exemplo, eu vou desenhar aqui na vista de terreno.
O terreno, implantação, planta de situação, às vezes ele muda de nome, né? Aqui às vezes se chama implantação, às vezes se chama terreno, às vezes se chama topografia. Entrei nela, ela é uma duplicata do nível 1, do nível térreo, com uma faixa de vista mais abrangente. Deixa eu só conferir aqui a faixa da vista para ver se está de fato abrangente, entrando aqui no editar. Entrei no editar só para ela de fato ficar bem abrangente, que eu vou deixar aqui ilimitada, faixa ilimitada para cima, faixa infinita ilimitada para baixo e mais para baixo ainda também vai ser ilimitada. E eu vou dar OK, que dessa forma, nessa planta de implantação, com ela infinita para cima e infinita para baixo, com plano de corte a 100 metros, beleza, eu vou enxergar aquilo que eu vou criar agora. Isso aqui, a bolinha com xizinho e o triângulo com maisinho, é o 0,0 do Revit, que eu vou preferir aqui esconder. Vou selecionar eles e ver de vários H de height. Eu ocultei nessa vista essa categoria, só para não correr o risco de sem querer mover ele para fora de lugar. Aqui eu vou criar mais uma massa. Vou aqui na aba massa e terreno, e aqui na massa e terreno eu vou estar criando aqui mais uma massa no local. Pedi mais uma massa no local, vou confirmar, mas se você quiser dar o nome também pode, vou dar o OK. E aqui eu vou criar a próxima edificação, que vai ser, por exemplo, na base, ela vai ser um retângulo simples. Vai ser uma base aqui retangular, vai ser daqui até cá, esse prédio retangular. Daí depois ele tem uma forma meio parecido com uma ampulheta, ele tem uma cinturinha. Então a cinturinha desse prédio eu vou desenhar aqui com esse círculo bem aqui, né, por exemplo. E depois ele tem um encoroamento que ele é meio octogonal ali lá em cima. Então vou pegar aqui o polígono circunscrito e vou desenhar esse encoroamento que é octogonal, ou seja, ele tem 8 lados esse polígono. Vou colocar 8 lados aqui e vou desenhar esse polígono. Por exemplo, ele vai ser desta forma aqui. Ele tem essa base, ele tem esse afunilamento e tem essa geometria no topo. A única coisa que eu vou comentar é que eu desenhei tudo no nível 1. Então, pera lá. Eu vou selecionar essa bolinha e esse polígono. Opa, vamos lá. Esses aqui com Shift vou tirar a aresta do retângulo. Vou selecionar eles e vou recortar. Vou dar Ctrl X. Se quiser o botão do Ctrl X, mas você pode digitar. Tem aqui a tesourinha do Ctrl X. Recortei. Recortei, eu vou entrar agora a ampulhetinha, a cinturinha desse prédio que parece uma ampulheta. Eu vou entrar aqui no nível 10 e vou colar alinhada aqui com a vista atual, né? Botando o Ctrl V, colando aqui alinhado com a vista atual. Daí, aqui eu vou selecionar esse polígono e vou dar um Ctrl X, daí eu vou deixar só aqui a bolinha e vou entrar então no nível 20, dei 2 cliques e entrei aqui no nível 20, opa, sem querer baguncei aqui um pouquinho. Vamos aqui, tô no nível 20, e aqui eu vou colar, né? Vou colar aqui alinhado com a vista atual. E perfeito, tá aí. Eu vou entrar na vista 3D para mostrar que agora repara que eu tenho este desenho aqui. Eu tenho esse desenho de base, eu tenho esse desenho aqui na cinturinha no meio e eu tenho aqui em cima esse polígono octogonal no encoroamento. Eu vou selecionar todos estes desenhos e lá em cima vou criar uma forma sólida. Beleza, ele fez esse desenho meio parecido com uma ampulheta. Se eu quiser deformar um pouquinho mais, eu posso. Se eu quiser puxar essa aresta um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, empurrar de volta. Se eu quiser pegar esta aresta, eu vou avançar ainda mais para cá, ok? Daí se for essa situação, pode. Se pensando bem, esse desenho circular, ele era um pouquinho mais para baixo, eu posso pegar e tô trazendo ele mais para baixo. Daí eu poderia pegar e tá deformando da forma como eu desejar. Nossa, isso aqui ficou tão tortinho. Vou trazer mais pra cá, pra cá, pra cá. Eu tô dando setinha do teclado. Do lado do seu teclado numérico tem setinha direita, setinha esquerda, setinha acima, setinha abaixo. Eu tô dando toquinho, toquinho, toquinho pra aquele determinado lado. Tem alguns softwares além da Autodesk, né? Alguns produtos da Adobe também dá pra dar toquinho. Daí beleza. Daí eu comecei a pegar e deformar aqui meu prédio. Vai ser desta forma, a forma geométrica dele. E lá em cima, check. Perfeito. Tem outros jeitos de fazer massas também que acabam criando formas que não são formas geométricas sólidas. É aquilo que um outro software de maquete eletrônica acaba chamando de mesh, malha, que não é um sólido geométrico sólido. Ele é uma malha. Como assim? Vamos ver então alguns exemplos de mesh. Estou entrando, eu vou fazer aqui na vista 3D mesmo. Estando aqui na vista 3D, agora vou fazer mais uma massa. Aqui na massa e terreno, vou estar criando aqui mais uma massa no local. Pedir essa massa no local, vou dar o OK. Eu vou estar criando uma massa. Primeiro vou criar uma que parece um disquinho e depois a gente vai fazer uma que é um domo.
e depois eu faço uma esfera. Vamos por partes aqui. Então aqui a gente entrou para começar a estar fazendo a malha, esse mesh, né, um de cada vez. Quando a gente cria aqui na vista 3D, se eu não quero desenhar ele nivelado com o chão, eu posso desenhar uma referência e depois eu posso modelar. Então vou começar com a referência, vou desenhar uma referência, por exemplo, aqui, até cá, com a medida que eu desejar, vou fazer de 10 metros, por exemplo. E antes de continuar a modelar, aqui em cima eu vou setar, né, vou dar set, definir, setar o meu plano de trabalho. Passeando o cursor, antes de clicar, eu posso dar tab, né, na vertical ou na horizontal. Eu vou girar só um pouquinho para tentar mostrar um pouquinho mais fácil. Né? Repara, ele estava pegando na horizontal, tab vai pegar na vertical. Vertical ou horizontal? Eu quero desenhar na vertical. Então, quando acender essa linha de referência na vertical, daí cliquei. E na sequência agora, vamos modelar. Vou aqui no modelo, pegar o modelo de linha aqui arqueado, é o arquinho mais bobinho que existe, é o raio inicial final do arco, clica de onde começa, clica até onde vai, e depois clica o último clique para abrir o raio, né? Vamos lá, esse aqui clica de onde começa, clica até onde termina, e vamos abrir aqui o raio do tamanho que você quiser, ok? Vou dar um ESC, vou dar uma distânciazinha e vou desenhar aqui com uma linha reta. Na caixinha de desenhar é o primeiro desenho. Passei o cursor aqui adiante, daí eu vou adiante aqui até onde eu quiser o centro, e cliquei e vou desenhar uma haste aqui na vertical. ESC, parei de desenhar. Vou selecionar essa haste e esse arco, né, o arco que eu desenhei e essa hastezinha que eu acabei de fazer, e lá em cima vou pedir para criar forma. Pedir para criar forma, deixa o Revit fazer, ele vai fazer isso daqui que parece um meio donut, parece um pudim, uma rosquinha, e se eu pegar e dar check, ele vai fazer esse donut, essa rosquinha. Agora repara o aviso, não é erro, é um aviso. Revit te avisa de que a massa contém somente geometria de mesh, geometria de malha, que não pode ser usada para criar e calcular pisos de massa, seu volume e sua área de superfície. Então isso quer dizer que aqui a gente tem a forma, essa forma que é orgânica, essa forma em malha, e que ele não consegue criar pisos de massa, que a gente vai ver depois o que é isso. Mas ele, mesmo sendo uma malha, não sendo um sólido geométrico, o Revit permite fazer esse tipo de forma. E eu vou fechar esse aviso. Ok, vamos fazer mais um exemplo de mesh, mais um exemplo de malha. Aqui no massa e terreno, eu posso pegar e fazer uma massa no local. Mais um exemplo então, se quiser dar o nome pode, eu vou aceitar do jeito que está aí, ok? E essa malha eu vou estar também fazendo com referência, vou desenhar a referência, né? A referência eu vou desenhar essa daqui, vou fazer aqui fazer com uns 10 metros também, aqui, 10 metros também, ESC. E antes de sair desenhando, vou definir, setar, definir que o plano de trabalho, passei o cursor antes de clicar a tecla Tab alterna a possibilidade de seleção, quero na vertical, então cliquei na vertical. Aqui no modelo, eu vou pegar o segundo arco, é o arco do centro para a extremidade. Esse arco, a gente vai fazer um pouquinho diferente com relação ao anterior. Primeiro clica no centro, depois clica da onde ele começa, e depois até onde ele vai com esse perímetro desse arco. Então, vamos lá. O arco do centro para a extremidade, com ele aqui selecionado, agora vou modelar este arquinho. Primeiro vou travar o centro. Depois eu vou abrir aqui o raio. E na sequência eu vou dar o último clique até onde o arco aqui vai, cobrindo ali 90 graus. E cliquei. Agora na sequência dei um ESC, vou pedir aqui uma linha. Vou pedir uma linha, somente uma linha de referência, que vai ser aqui a partir deste centro, o snap do center point. E vou fazer só uma indicativa. Inclusive vou deixar com essa gap mesmo, não vai tocar até o final. Daí eu vou selecionar esse arco e essa haste. E ali em cima vou pedir para criar uma forma sólida. E deixa a Revit fazer, repara que ele já te fez um domo. E este domo eu vou pegar e vou check, né? Vou concluir aqui a massa e perfeito, tá aí. Novamente o aviso de que ele contém somente geometria de mesh, então de malha. Então ele não vai estar usando piso, seu volume, sua área, sua superfície. Mas ele realmente acaba criando essa massa que depois a gente consegue aderir um elemento, por exemplo, de telhado. Eu vou fechar e na sequência vamos fazer uma esfera, né? E se eu precisasse de uma esfera? Esfera é o mais simplesinho, mas vamos fazer aqui no massa e terreno, vou pedir mais uma massa. Pedir mais uma massa, vou dar ok. Dei ok.
E na sequência, eu vou estar criando uma bolinha, né? Eu vou pedir aqui uma bolinha do raio que eu desejar, né? Fazer aqui de 12 de raio, né? Essa bolinha. Vou dar ESC, vou selecionar essa circunferência e lá em cima vou pedir para criar uma forma sólida. Pedir para criar essa forma sólida, repara que ele até te pergunta, você vai querer de forma cilíndrica ou vai querer de forma esférica? Eu quero esférica e já fiz uma esfera. E aqui eu vou dar check. Novamente, se você quisesse pegar e entrar, antes de dar check, entrar numa elevação, mover a bolinha mais para cima, mais para baixo, daí pode, ok, né? Daí fica a sua escolha. Eu acabei aqui mais focando, né, em mostrar aqui o desenho. Mas vamos lá, né? Se eu quisesse mover essa bolinha aqui pro nível 1, onde é que eu fiz essa bolinha? Eu fiz tão longe, ela tá até caindo fora aqui das elevações. Mas ainda assim, na oeste eu consigo ver, né? O oeste tá olhando para esse lado de cá. Então, vamos dar 2 cliques e entrar aqui na fachada oeste. A bolinha tá aqui. Se eu quiser mover ela, MV de Move, para pelo menos ela se assentar um pouquinho mais para cá, ou se de repente ela fica acima, muito mais para cima, daí pode ser, depois você cria um suporte para ela, né? Daí não tem problema também. Ok. Vou voltar aqui para a vista 3D e tem um outro tipo de massa que a gente pode criar fazendo uma composição, né, que ela pode ser aditiva, né? Por exemplo, você monta um monte de caixinha, né, sobrepondo uma caixinha na outra, e depois você bate uma fotografia e tira a ideia da montagem dessa edificação. Então não seria a gente fazer, por exemplo, um perfil estudar para cima, ou 3 perfis diferentes que a gente uniu, e nem exatamente um mesh, uma malha, mas sim uma composição de vários sólidos unidos. Esse tipo de situação, eu vou voltar aqui para a planta de piso do nível 1, só porque eu tô desenhando umas coisas bem grandes. Acho que eu vou já mover essa malha um pouquinho mais para cá, vou mover essa bolinha um pouquinho mais para cá. Acho que tinha uma outra que eu fiz um pouquinho mais para cá e elevei, e vou fazer aqui essa composição, decidir onde eu vou fazer. Vou pedir agora a massa e terreno, vou pedir uma massa no local, vou dar ok para confirmar esta daí, e vou desenhar aqui um outro tipo de massa, né? Vou começar com um retângulo aqui, beleza? Como ele vai ser estudado junto, vou até adicionar este desenho aqui e vou dar um TR de trim, parar e estender para o canto. Você vai ser com você, você vai ser com você, ok. Se eu pegar e selecionar agora, ESC, selecionar estes aqui e pedir para criar forma sólida, essa forma já começou a ser criada. Daí, por exemplo, a partir do pé direito duplo, aliás até triplo, por exemplo, no nível 3, fazer aqui um diferente. No nível 3 agora, eu vou pegar mais um retângulo e vou fazer agora um volume que ele vem aqui, para cá. Ok. Daí fiz esse volume, ESC, vou selecionar esse elemento aqui e vou criar forma nessa mesma edição de massa. Ok. E agora, aqui pulando para o quarto nível, eu vou desenhar mais um, né? Mais uma vai ser, por exemplo, uma torre aqui, vai ser hexagonal, né? 6 lados, e ela vai acontecer daqui para, por exemplo, para cá. Faço ela tortinha. Acho que vou fazer ela retinha, vai. Vamos aqui, ok? E ESC, vou selecionar você e vou criar uma forma sólida. Vou entrar agora no 3D para deformar ela e também para puxar aqui as torres. Se necessário ajustar certinho de nível a nível, dá para fazer depois também. Mas vamos lá. Tô entrando aqui no 3D primeiro, e aqui no 3D vou começar a puxar aqui, que eu queria primeiro, então, e esse aqui ele fosse mais alto. Vou aproveitar que esse que já está selecionado, vou puxar você um pouco mais alto. Aqui eu vou puxar essa superfície, né, tab, alterna a possibilidade de seleção. Essa superfície vai ser um pouquinho mais para cá. Daí, aqui eu vou deformar um pouquinho a malha, que aqui então eu queria que ele fosse um pouquinho mais para baixo, talvez aqui um pouquinho mais para baixo, e não somente isso, que essa aresta aqui de baixo ele fosse um pouco mais embaixo ainda, né? Por exemplo, que ele fosse aqui dessa forma, e essa aresta ela fosse um pouquinho mais para dentro, né? Por exemplo, eu comecei a pegar e deformar aqui essa geometria, e aqui também, se eu quisesse que por algum motivo essa aresta aqui fosse um pouquinho mais rebaixada, né? Ou então aqui também, né, esses dois agora com eles selecionados, eu vou puxar um pouquinho para baixo, eu comecei a deformar um pouquinho mais, ele chega a ficar dessa forma aqui. Essa aresta aqui ela é um pouco mais avançada também, ok.
E eu tenho essas geometrias para que ele tá meio chuncho, tá meio encavalado. Eu vou colocar SD de sombreado para melhorar um pouquinho o contraste, mas SD de sombreado é a mesma coisa que aqui embaixo pediu shaded, pediu sombreado. E nessa situação aqui que ele tá meio encavalado aqui dentro, né, tá meio encavalado ali com aquela região octogonal, eu posso pegar e ou trabalhar com cortar, ou trabalhar também com o unir. O cortar seria, por exemplo, eu vou cortar este daqui, vou cortar deste de cá. Daí repara que ele aparou essa geometria desse com esse de cá. Se foi sem querer, pensando bem, eu não queria cortar, eu posso pegar na mesma ferramenta e pedir para não cortar geometria. Né? Não cortar geometria, eu vou selecionar esse e vou parar de cortar com relação a ele. Daí ele volta a ficar aqui meio chuncho. Dependendo, se eu quiser unir geometria, eu posso dar join de um com o outro. Ele também parece que corta. Espera um pouquinho que daqui a pouco a gente vai pensar então qual que é a diferença quando a gente fizer vazio. Daí aqui também, se eu quiser unir, se quiser se desunir também tá aqui o botão de fazer a desunião. O join, unir, eu vou unir este e vou unir com este daqui. E repara que ele une, funde um com o outro aqui e já faz essa reentrância. Repara que eu cliquei na octogonal e depois cliquei nessa aqui na sequência. E ele pegou e fez essa ordem de união. O octógono prevaleceu ante aquele lá que eu cliquei depois. Se eu quiser desunir e tentar unir de novo, né? Desunir este com este com este. E repara, né, que ele pegou e ficou aqui dessa forma de novo. E se eu pegar e tentar, se eu tentar cortar a geometria esquerda com direita, e ele une, ele funde, e ao fundir, ao fazer essa operação que é aditiva, ao unir a gente pega e une então um com o outro. Se eu quisesse desunir, a gente poderia desunir geometria deste com esse, né, por exemplo. E se eu cortar, né, por exemplo, cortar este daqui, vai cortar com este de cá. Repara que ao cortar, não é exatamente aditivo, mas ele cria aqui essa outra partezinha interna, que é resultante do corte dessa principal com aquela outra ali, ou enfim, todo esse aqui compõe um bloco, mas enfim, o bloco da direita com esse bloco hexagonal da esquerda, né? O cortar, ele parece que ele deixa uma coisinha ali dentro. Aqui, inclusive, acho que eu sem querer desfiz a união, mas eu podia voltar a unir esse com esse. Que aqui eu queria realmente fundir uma geometria de um com o outro. Se ele participa do mesmo perfil de desenho, né, que seria esse core principal, eu fiz ele participando ali daquele mesmo desenho de lá. Uma outra coisa seria eu poderia desenhar um vazio. Vou clicar no topo do cubinho e do topo do cubinho, aqui eu vou desenhar um shaft de iluminação bem aqui no meio. Vou desenhar um círculo, vou fazer um círculo, pedir um círculo, vou desenhar um círculo aqui bem nessa parte onde vou ter o fosse de iluminação. E na sequência, aqui eu vou criar uma forma que não é sólida. Eu vou criar uma forma vazia. Ao fazer uma forma vazia, aqui ele até me pergunta, vai ser desse jeito de cá ou vai ser desse jeito de cá? Esse aqui faz uma bolinha, ou de repente esse daqui ele faz aqui uma forma vazia desta forma primeira, que é um cilindro que eu posso puxar mais para baixo. Como a circunferência eu já fiz, eu vou fazer aqui mais para baixo aqui, por exemplo. Daí beleza? Daí ele faz aqui essa forma vazia que automaticamente já corta esse sólido. Daí beleza? É uma outra possibilidade também, então, de eu pegar e fazer aqui, adicionar mais um domo, né? Por exemplo, aqui em cima. Eu poderia, aqui na parte do círculo, né? Então, desenhar mais um círculo aqui. E vou selecionar essa bolinha. E aqui em cima eu vou criar uma forma que eu vou querer uma sólida mesmo. Daí ele faz aqui, fazer um domo, ok. Que aqui eu vou preferir unir, né? Vou unir este, vou unir com este. Ok. Ele já uniu e já fez uma cúpula, um domo ali em cima. Deu ok. E se eu pegar e dar check, eu vou pegar e vou concluir a edição de massa. Só queria deformar um pouquinho menos, que aqui eu puxei de um jeito tão esquisito. Perdão, vou clicar aqui na face da direita e vou tentar puxar aqui essa aresta aqui, para mais ou menos aqui não deformar tanto. Queria que ele fosse ligeiramente abaulado, mas não ele despencado muito para baixo. Deu ok. Dá para ajustar depois também. Se eu entrar numa vista, por exemplo, talvez aqui na da Oeste, eu poderia também estar deformando aqui, né, CD de sombreado ou WF, daí subir um pouquinho mais, subir um pouquinho menos e fazer aqui as alterações necessárias da edificação. Eu vou dar check, vou concluir a massa
E eu vou salvar o projeto aqui. Faz tempo, né, que não salvo o projeto, eu vou salvar ele. E a gente, só para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou cortar aqui, mas a gente continua na próxima, em que a gente vai estar criando os pisos de massa e também as superfícies, né, a parede torta, a parede, tanto a parede quanto os pisos, como também o domo, né, o telhado e também telhados de vidro, a gente vai estar colocando tanto nessas geometrias sólidas, como também a gente vai revestir essa geometria mesh. Então, caso você ainda não tenha salvo igual eu, pode estar salvando o projeto. Caso você ainda não tenha clicado no botão de curtir, pode estar curtindo também e também compartilhando para alguém que se beneficiaria também desse tipo de informação que está aqui neste vídeo. E nos vemos na próxima então.